Fala galera, cartoleiros e cartoleiras! Tá chegando a hora, o grande momento. Esse Cartola esse ano, 2025, vai ser muito bom. Bons jogadores, o nível da Série A tá aumentando. Isso ajuda a gente. O objetivo desse vídeo é falar um pouco sobre valorização, qual o mínimo para valorizar e quanto você provavelmente vai ganhar de cartoletas. É uma conta fácil, eu vou explicar. No último vídeo, o Cartola estava com bug e o jogador que custava 10 estava o mínimo para valorizar 10. E eu cheguei a mostrar, não comentei muito porque estava na dúvida. Agora a gente sabe o número exato. Veja o vídeo após a vinheta. Fala galera, chegou a hora de eu detalhar um pouco como é a conta para se chegar ao mínimo de valorização. É uma conta simples e todos os jogadores seguem a mesma forma. Vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre a valorização 54%. Pega esse número. Se o jogador custa 10 cartoletas, ele precisa fazer 5,4 pontos no mínimo para valorizar. E se ele fizer 10 pontos, 12, você sabe quanto ele vai valorizar? Eu tenho mais ou menos uma média, vou te dar a dica. Outro ponto que eu vou abordar, o objetivo é pontuar e valorizar. Eu acho que essa é a estratégia. Todo mundo fala, não, primeiro vamos valorizar. Não, dá para fazer as duas coisas. Agora tem um equilíbrio, isso eu vou te mostrar. Qual o ponto de equilíbrio, né? Vocês vão saber quanto seu time vai valorizar. Segue a dica, como eu falei. E quais confrontos de maior probabilidade de scouts? Usando a matriz analítica. Essa é a dica especial do nosso canal. Nosso canal não é baseado em estatística. Ah, esse time ele gera muito scout de desarme. Ah, esse time ele gera muito saldo de gol. Mas por quê? Porque qual a forma que ele joga? De acordo com o adversário, qual a probabilidade de gerar scout e de que tipo? É disso que eu vou falar e esses são os segredos. Porque os favoritos nem sempre acontece, nem sempre é 100%. Senão, na aposta, todo mundo ficaria rico. Eu sempre apostava, dar um exemplo, né? Eu sempre apostaria no favorito e a gente ia ficar rico e ganhar. Não, sempre tem zebra, saldo de gol. A gente fica puto da vida, desculpa a palavra, mas poxa, a gente arma um time baseado no favoritismo e não dá certo. Não arme só no favoritismo. Arme baseado de como o time joga e esse canal vai te dar a dica. Primeira parte é sobre a valorização. Vou dar um exemplo sobre Gabriel, um jogador que vai ser bem escalado. Eu já vou dar a dica. Como ele custa um pouco menos e eu vou puxar bem no meu ataque, eu vou investir no meu ataque, ele vai ser meu reserva de luxo. Provavelmente ele pode fazer mais pontos que qualquer um dos três. E aí eu substituo. Porque se eu botar ele como titular, meu reserva de luxo vai ter que custar menos 8. Não vale a pena. Já tem uma dica. Então essa é a conta dos 54%. Se ele custa 8 cartoletas, qual é o mínimo que ele vai valorizar? O Cartola já mostra aqui 4,32 e é uma conta fácil. Se ele custa 8, o mínimo para valorizar é 8 vezes 0,54, que é na matemática, muita gente não é muito acostumado, que é o 54%, ou seja, o mínimo para valorizar dele é 4,32. Cara, um atacante dá um chute no gol, fizer um gol, ele já vai passar. Então, é realmente um atacante que vale a pena escalar, mas vai ser meu reserva de luxo. E vou explicar no outro vídeo com o Paulo Analista o porquê. E agora, eu vou falar quantas cartoletas você vai ganhar. Imagine que você fala assim, poxa, eu vou botar o Gabriel, mas se ele fizer 10 pontos, quanto ele vai valorizar? É 30% da diferença de qual o mínimo. Essa é a conta. Estou dando um exemplo aqui de 12, eu falei de 10. Dá um exemplo e pega essa dica. Se ele fizer 12 pontos, você diminui do custo dele, que dá 4, e tira 30%. Então, essa diferença entre os pontos que ele fez e quanto ele custava, ele não vai valorizar 4 cartoletas, que seria diferente. Ele vai valorizar mais ou menos, é uma conta, 30% disso, ou seja, 1,2 cartoletas. Então, quanto maior essa diferença, você vai mais ou menos falar, pô, eu vou escalar um cara que de 5 cartoletas, ele fez 15 pontos. Então, a diferença de 15 para 5 é 10. Ele vai valorizar 10? Não. Ele vai valorizar 30% de 10, ou seja, 3 pontos. Certo? E agora, ficou claro? Volta no vídeo e para vocês entenderem melhor. Agora eu vou abordar qual a estratégia de escolher o jogo.
Eu vou dar um exemplo aqui. E eu peguei, cara, a maior média de pontos em um time favorito do Cartola. Eu peguei uns 90 jogos. Mais ou menos eles fazem essa pontuação de 69. Então, 6 goleiros, ele fez uma defesa só. Os laterais dando assistência, eu botei. Zagueiro desarmando, mas com 10 pontos, né, de saldo de gols. Os meias gerando scout e o atacante também. 69 pontos. Legal, né? Todo mundo escala, ou a maioria escala baseado no favorito. É uma pontuação boa? Mais ou menos. Mas tem um risco de não acontecer também. Além de você não pontuar bem, que é 69 pontos, você tem o risco de não acontecer. Então, vou te mostrar uma outra forma de você escolher o jogo que você vai escalar a maioria dos jogadores, baseado de como eles jogam. Eu chamo de matriz analítica, matriz da análise tática. Vou te mostrar aqui. Vamos lá. Eu peguei um jogo, hipotético eu não vou falar, mas depois eu posso falar, é um segredo, de um clássico paulista, onde o jogo foi 1-1, de times muito equilibrados, e que quase o cara ia falar assim, poxa, eu não vou escalar ninguém não, porque o cara vai fazer gol, mas vai tomar, mas gente, mas gera muito scout. Um jogo que foi 1-1 e não teve saldo de gol, gerou 74 pontos em um time só. Ou seja, se você escalasse esse time, que não era favorito, que era equilibrado, ele gerou mais scout do que um jogo de favorito. Então, o que eu estou te falando é melhor escolher a forma, de acordo com o equilíbrio, ou a forma como o time joga, você escolheu o confronto do que os favoritos. Ou você faz uma mescla. O que é que eles tinham, o que é que uniu, e aqui eu mostro quais são as possibilidades de se defender, né? Que é individual, mista e por zona. A gente detalha isso nos nossos vídeos, vocês podem ver. A transição defensiva pode ser rápida, lenta, ou com saltos de pressão, né? Porque quando você perde a bola, você pode automaticamente tentar roubar, ou o time já recua, sendo rápido ou lento, então são formas diferentes. E a fase ofensiva, isso aqui já é mais fácil, a gente gosta muito de falar da parte ofensiva. Ou o time propõe, ou o time reage. O que é reativo é que joga no contra-ataque, o famoso contra-ataque. Né? É da minha época que eu falava contra-ataque. Hoje é propositiva ou reativa. Né? E imagine que você pega um confronto de favoritos, né? Que está apostando no saldo de gol, e um time que propõe joga com um time que reage, é um risco muito grande. Porque o time vai propor, vai sair, e o time, se for bom na transição ofensiva, forte, vai fazer gol, como a gente já viu o Corinthians tomar muito gol de contra-ataque, o Palmeiras, né? Então, o São Paulo. Então, às vezes, seu saldo de gol vai por água abaixo porque você não viu que o outro time oponente do favorito é um time que tem uma transição ofensiva muito forte e pode acabar com o seu saldo de gol. Porque ele vai jogar com a linha baixa e vai ser muito forte na transição e vai fazer gol. Então, é isso que a gente vai falar um pouco nas nossas análises no nosso canal. E aqui eu estou dando exemplo de um equilíbrio que foi 1-1 com a valorização menor. E aí eu falo, poxa, o outro, deixa eu voltar aqui, né? Foi 69 pontos, mas custou até mais, isso é legal falar, 127, 125 cartoletas, e o mínimo para valorizar 67. Se você fez 69, você não valorizou nada. E aqui não é que. Imagine numa escalação hipotética de um jogo equilibrado, em que você sabe que vai sair gol dos dois lados, você fez o maior número de pontos, usou menos cartoleta, e a diferença deu maior, então você vai ganhar a cartoleta, ou seja, você ganhou mais pontos e valorizou mais. Então a dica é não escolha só os favoritos. Analise o confronto de forma tática, como vai gerar os scouts, tá? E aí, o que nesse jogo me chamou a atenção? Olhe como é a fase defensiva desse time. É a marcação individual. O que é isso? Muito mais agressivo. Você marca homem a homem, você rouba muito mais bola, gera scout. E o outro time oponente, ele marca por zona, mas tem salto de expressão. É um time que a gente fala, duela muito, gosta de botar muitos jogadores em cima da bola. Então vai gerar scout de desarme. Foi o que aconteceu nesse clássico. Então é importante a gente ver como os times jogam. E na parte ofensiva, os dois propõem, são propositivos. Legal, vai sair gol, você sabe. Então o saldo de gol não é interessante, mas a parte ofensiva é.
né? E a transição deles não é tão boa, não importa. O que importa é que eles vão propor, vão sair e vai ter gol. Tanto que esse jogo foi 1-1. Então é isso, pessoal. A base desse canal, espero que vocês gostem, é uma análise tática, é o que eu chamo de matriz. E essa matriz vai estar no nosso plano de sócios e vai ter uma matriz para cada time. E cada confronto a gente vai analisar a probabilidade de scout gerado. Eu vou dar uma dica baseado na matriz, que é essa aqui, para a gente fechar. Qual o confronto que me chama a atenção? Tem alguns confrontos que a gente vai dar a dica no nosso vídeo, e só no plano de sócios que a gente vai divulgar, porque é estratégico e os sócios pagam por isso. E olhe que tem um confronto que eu vou dar uma dica que é bem interessante. São dois times que propõem, jogam de forma propositiva. Ou seja, vai sair gols. Cuidado com o saldo de gol. E tem um favorito também, então une as duas coisas. É o São Paulo Sport. Então o São Paulo joga propondo. O Sport também, por incrível que pareça, com investimento menor, mas é um time que propõe jogo, um time que tem o Lucas Lima, é um time que, né, sai para jogar, se abre. Agora tem alguns defeitos, né? A gente analisa, analisei bem o Sport, apesar do São Paulo não estar tão bem, mas joga em casa, muito forte no Morumbi. O Sport, ele erra muito no último terço. Ele toma muitos gols, faz gols, mas ele erra muito. Ele ainda está pecando nessa parte de conclusão vamos dizer, né, da definição, da tomada de decisão certa. Então é provável, bem provável, claro que no futebol não existe regra, que o São Paulo ganhe do Sport, tenha muitos gols nesse jogo, é bem provável. Então eu indico esse jogo com uma união de scouts bem interessantes. Quais são os scouts? Muito ofensivos, mas também desarme, que tem vai ter duelos no meio de campo, vai ter muitas finalizações, defesas de goleiro e gols. Então no São Paulo, tome cuidado para não colocar muita gente na defesa, porque o Sport pode fazer um golzinho, mas é provável que o São Paulo ganhe. Essa é a nossa dica e tem outras, acompanhe no nosso canal. Para finalizar, esse é um resumo, tem muito texto, mas tem no nosso detalhes dos vídeos, tem um link para você se inscrever, o nosso plano de sócios. É bem barato. Então, basicamente, são 3 tipos de plano. O básico, que eu chamo o premium, e o analista tático. Mas, basicamente, todos têm a mesma informação. As análises, os scouts, qual o confronto melhor para escalar, quais os melhores times, a análise tática de todos os times. No YouTube, a gente só está divulgando 5 ou 6, tem 20 análises internas que a gente só vai divulgar para o sócio. Se inscreva, então, por apenas R$ 69,90 você vai ter, no ano inteiro, você vai ter essas informações. No Pix vocês podem fazer com 20% de desconto, tudo, ou pode dividir em 4 vezes também no Pix, ou no cartão, em 3 vezes, 4 vezes. E o plano analista tático é interessante, o mais caro, que é R$ 129,90, ele vai ter uma consultoria individual. Engraçado que a maioria dos sócios estão procurando esse tipo de pacote, onde eu vou dar uma consultoria sobre a escalação do seu time. Você vai me enviar 24 horas, 12 horas antes da rodada iniciar. Não dá para fazer em cima da hora, né? Então, para saber as escalações, tudo bem. E aí eu vou analisar, eu junto com o Paulo, a gente vai analisar e criticar num bom sentido. Qual peças a gente mudaria, ajustaria? Então a gente vai dar um feedback em vídeo ou áudio para toda rodada para esse sócio. Olha, seu time pode ajustar aqui. Que posição você está na sua rodada? Você vai ser mais agressivo ou não? Falando em agressivo, para finalizar, qual o número de cartoletas que você vai gastar? Não gaste pouca, não. Claro que você não vai ficar escalando jogadores que custam 20 cartoletas, complicado. Mas pense no equilíbrio, joga 80, 90, até 100. Lembre, 54% não é muito. Então você escalar um time com 100 cartoletas e ganhar 54 pontos, você começa a valorizar, não é? Agora, se você, eu vou economizar, vou colocar um time de 40, 50, cara, é muito pouco. Será que esse time vai gerar pontos para você? O que adianta? Você vai valorizar, mas vai começar o cartola com pouca pontuação. Então, não precisa gastar 110 cartoletas, mas arme um time de 80, 90, é a sugestão que eu dou, para já sair bem, valorizando bem. Essa é a nossa dica. Se inscreva no nosso canal, obrigado. Nosso canal, em 10 dias já tem mais de 1.000 inscritos, um canal que iniciou do zero. E é um canal diferente. Tem muito conteúdo legal dos outros youtubers, né, sobre o Cartola. Mas esse é um canal diferente. Ele vai fazer uma análise tática mais detalhada do confronto, sem só se basear. Claro que a estatística é importante, é a repetibilidade, é como o time joga.
que scouts eles geram, mas a gente vai analisar a causa. E nesse início do campeonato, que muita gente não conhece os times porque confronto estadual, não dá para falar muita coisa. Onde você não sabe mais ou menos a média de scout que cada time vai gerar ou vai ceder, analisar taticamente cada confronto é bem importante. É isso aí. Muito obrigado e eu agradeço os inscritos e vamos por mais. Um abraço e vamos imitar.